Sul do Brasil, terra de imigrantes alemães, trabalho duro, ordem. Mas em 1874, no Morro do Ferrabras, no Rio Grande do Sul, essa comunidade aparentemente ordeira explodiu em uma guerra santa brutal. Um causo que a história oficial tentou apagar, porque não se encaixava na imagem de sucesso da imigração alemã. Esta é a história de uma profetisa que dizia falar com Deus, de fiéis que se achavam imortais e de um massacre que o exército imperial chamou de pacificação. Hoje, o Arquivo Enigma investiga a Guerra dos Muckers, o Canudos alemão. Para entender essa guerra, precisamos primeiro entender a rixa. No centro de tudo estava Jacobina Mentz. Ela era uma mulher local, casada, que sofria de ataques, provavelmente epilepsia. Durante esses episódios, ela desmaiava e, ao acordar, afirmava ter recebido mensagens diretas de Deus. Com o tempo, ela começou a curar pessoas usando chás e rezas, e sua fama se espalhou como fogo em palha seca pela colônia. Rapidamente, centenas de colonos alemães, muitos deles decepcionados com os padres e pastores locais, abandonaram as igrejas oficiais e começaram a seguir Jacobina. Eles formaram uma comunidade isolada no morro que ficou conhecida como os Muckers, um apelido pejorativo em alemão que significa algo como fanático ou falso santo. A partir daí, a rixa começou. Os Muckers não se misturavam com o resto da colônia. Seus vizinhos os acusavam de praticar orgias, bruxaria e de planejar uma grande revolta. O ódio contra a seita crescia a cada dia, alimentado por boatos e pelo poder que os líderes religiosos tradicionais estavam perdendo. A perseguição não demorou a começar. Os Muckers passaram a ser caçados. Suas casas eram atacadas, suas plantações destruídas. A resposta deles foi igualmente brutal. Liderados pelo marido de Jacobina, João Mentz, eles se armaram para se defender, mas a defesa logo se tornou ataque. Eles começaram a emboscar e matar seus perseguidores. A seita religiosa se transformou em um exército. A rixa de vizinhos escalou para um caso de true crime, e em seguida para uma verdadeira guerra civil em escala local. Com a situação fora de controle, o exército brasileiro foi chamado para intervir. A ordem era a mesma que seria dada anos depois em Canudos e no Contestado: esmagar os fanáticos a qualquer custo. Mas o Arquivo Enigma foi investigar os detalhes da batalha, e o que descobrimos é surpreendente. Os Muckers, assim como os Beatos de Antônio Conselheiro, lutaram com uma coragem que muitos descreveram como sobrenatural. Por quê? A resposta estava na fé. Jacobina, a profetisa, havia lhes dito que eles eram guerreiros santos, escolhidos por Deus. Ela os convenceu de que eles tinham o corpo fechado, que as balas do exército não os atingiriam. Mas a fé, por mais forte que fosse, não conseguiu parar os canhões. Em junho de 1874, o exército cercou o Morro do Ferrabras e promoveu um massacre. Os Muckers, acreditando firmemente em sua imortalidade, recusaram-se a render. Lutaram até o fim. Homens, mulheres e até crianças foram mortos na batalha. A cidade santa alemã foi completamente incendiada, apagada do mapa. E o true crime final dessa história é o destino de sua líder. Jacobina Mentz, a profetisa, foi morta em combate. Seu corpo foi mutilado. A cabeça dela foi cortada, levada para Porto Alegre e, segundo a lenda, exibida em um museu como o troféu da vitória sobre os fanáticos. Uma história assustadoramente idêntica ao que aconteceria com Lampião e Antônio Conselheiro décadas depois, mostrando um padrão macabro na história do Brasil. Então, o que o Arquivo Enigma conclui? Por que essa guerra tão violenta e significativa quanto Canudos foi praticamente apagada da nossa história porque ela manchava o mito da imigração alemã no sul do Brasil?
A história oficial, escrita pelos vencedores, queria contar a saga de alemães ordeiros, prósperos e trabalhadores, não de fanáticos religiosos que o próprio Estado precisou massacrar. A Guerra dos Muckers não foi apenas sobre loucura ou fanatismo. Foi uma rixa social profunda. De um lado, imigrantes pobres e marginalizados, os Muckers. Do outro, uma elite de imigrantes mais estabelecida, que usou a sua influência e o exército para eliminar concorrentes e dissidentes. O arquivo dos Muckers é mais um true crime de Estado que o Brasil tentou por muito tempo esquecer. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Com este episódio, fechamos nossa série sobre histórias apagadas. Mas não se preocupe, nosso trabalho está longe de acabar. Qual será nosso próximo mergulho nos mistérios do Brasil? Deixe sua sugestão nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima!